Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Não para de pipocar, né, coisas ligadas ao Vasco, assuntos que apetecem o Vasco, que interagem na vida do nosso Vascão, né? E eu venho aqui e falo, seja campo e bola, seja política, seja outros assuntos que não, obviamente, não sejam política, campo e bola, né? Bom, vamos começar aí falando não do Vasco diretamente, mas do Vasco indiretamente. Ainda vou soltar um outro tópico sobre Renato Gaúcho, que segundo as informações aí, estaria pensando na proposta que o Vasco teria feito, mais da metade do que ele recebia, mais da metade do que ele recebia no Grêmio. Vamos aguardar, né? O que eu quero falar aí é sobre a decadência do jornalismo esportivo, né? Friso aqui, na minha época as pessoas paravam para ver, não vou lembrar agora se era Globo Esporte, ou se era no jornal Hoje, o jornal da Rede Globo, ou se era em outra emissora, não lembro. Mas todo mundo parava para ver a palhinha do João Saldanha, né? E aí ele falava lá, no final ele fazia assim, né? Saudava as pessoas. E aí todo mundo respeitava, era um glamour, né? O cara ser ouvido, respeitado. E agora a gente tem aí um programa patético chamado... Não vou lembrar agora. É um programa esportivo, no qual o pilhado Thiago Asmar é o âncora, na Jovem Pan, e lá tem Mauro César Pereira, Flávio Prado, Vampeta e etc. Inclusive, todos esses caras aí que eu falei esperam o Mauro César Pereira falar alguma coisa e todos vão ao encontro da fala do Mauro César Pereira. Chega a ser repugnante a falta de liberdade de expressão que esses caras têm, porque não querem contrariar o entendimento, o pensamento do Mauro César, para que não haja represália, né? Eles não sejam confrontados por esse cidadão aí, né? E aí, lá tem um cara chamado Flávio Prado, que diz que o Botafogo vai cair sozinho em 2024, perdão, em 2025. Vai sair o Almada, vai sair o Luiz Henrique, blá blá blá. E ele esquece que em 2023 o Botafogo estava para ser campeão, deu mole, né? No final do campeonato degringolou, peças saíram, o pessoal falou a mesma coisa, não vai ser campeão, porque o técnico tinha ido embora e etc, né? E o Botafogo se refez, botou um plantel potente esse ano e foi campeão aí das competições importantes ao Botafogo ou a qualquer time do Brasil. Eu, brasileiro, América do Sul, né, sul-americano, norte-americano, cagaria como cago pra porra de mundial. Isso não faz o menor sentido, né? Então esse Flávio Prado, a ser perguntado lá sobre o Botafogo, disse que o Botafogo iria cair sozinho. Repito, o Almada ia sair, Luiz Henrique ia sair, o técnico iria sair, já cravou o técnico fora. E aí começaram as babaquices do Flávio Prado, né? Ele disse o seguinte: Arthur Jorge é um técnico mediano, Luiz Castro, um técnico mediano. E falou também sobre Bruno Lage. Mas Bruno Lage não é o foco aqui do meu vídeo. O foco do meu vídeo é Arthur Jorge, né? Só por um jogo que ele fez pelo Botafogo já valeu 1 ano de salário. Foi aquele que o Botafogo teve um jogador expulso com menos de 1 minuto.
né, na final da Copa do Brasil. Perdão, na final da Libertadores, né? E aí o Arthur Jorge pôde provar a sua capacidade para segurar um Galo com um jogador a mais. E aqui é desimportante falar sobre o outro técnico. Se o Milito fez isso, se o Milito fez aquilo, não importa. O foco aqui é o Arthur Jorge. E esse Flávio Prado, né, esse péssimo comentarista, diz que o Botafogo, perdão, que o Arthur Jorge é um técnico mediano. O que é um técnico bom para você, Flávio Prado? Aí ele vem, né? Flávio, técnico bom para mim é Guardiola, Simeone e Mourinho, que inclusive é o melhor, e blá blá blá. Técnico bom português bom é Mourinho. Pô, ele não pode fazer uma barbaridade dessa com o Abel Ferreira. 2 Libertadores, 2 brasileiros. Sabe por quê? Porque é despeitado, é mamãezada, ficou ofendidinho, porque eles querem falar alguma coisa e querem ser reverenciados pelos técnicos. Uma porrada de jornalista / youtuber boçal, com perguntas boçais, querem perguntar e serem respondidos. Não vão ser, né? Renato Gaúcho também agora virou alvo desses caras, né? Porque os caras fazem uma pergunta escrota, às vezes repetitiva, o cara não está prestando atenção na entrevista, né? Está rolando, o cara está vendo uma outra coisa qualquer e solta a pergunta repetida ou uma pergunta que já foi respondida, né? Mesmo sem pergunta direta. Às vezes o cara, o entrevistando, responde sem ter sido perguntado. Então o cara tem que estar de olho, tem que estar ligado. Já respondeu? Isso aqui é uma pergunta repetida, né? E aí fica essa questão de como você entender que o jornalismo esportivo brasileiro tem algum futuro. Não tem futuro. Acabei de falar aí, esses caras péssimos, né? Terrivelmente horríveis. Para emendar um assunto no outro, para continuar em Renato Gaúcho, a gente tem notícias, eu não sei se são verdadeiras, a gente não tem como saber, mas o que está aí bombando na internet é que ontem houve uma reunião e hoje houve nova reunião, foi oferecido um salário ao Renato Gaúcho, supostamente, mais da metade do que ele recebia no Grêmio. Ele achou o valor pequeno, né? Achou um valor inferior e está pensando aí se ele vai aceitar ou não. E para não ficar chato aqui o vídeo, né, com mais tópicos, vou voltar para o tópico 1, da questão do Flávio Prado, como é que é o nome dele? Mauro César Pereira, né? E tal, blá blá blá. O Mauro César Pereira e o Flávio Prado, eles são fracos. E agora, com relação ao Renato Gaúcho, o Mauro César Pereira soltou um vídeo dizendo que o Renato Gaúcho é fraco. Renato Gaúcho é fraco, muito fraco, não sei o que e tal, blá blá blá. E tenta analisar o 2024 do Renato Gaúcho, tendo em vista as tragédias que ocorreram, as tragédias que houve no Sul. Não tem como balizar isso, né? Tá errado. E a análise do Mauro César Pereira é tão errada que eu trago aqui a colação uma fala dele dizendo assim que o Vitor Pereira, que era do Corinthians, que veio e foi pro Flamengo, alguém perguntou para ele e falou assim: você gosta do Vitor Pereira? Gosto sim. Gosto muito do Vitor Pereira. Mas como é que você gosta do Vitor Pereira? Com base em quê? Não, eu assisti as entrevistas dele. Tá gravado isso. Mauro César Pereira disse que gostava do Vitor Pereira, talvez por afinidade de sobrenome, né? Pode ser um parente, a gente não sabe. Disse que gostava do Vitor Pereira, o Mauro César Pereira, né? Disse que gostava do Vitor Pereira pelas entrevistas que tinha assistido dele. Um cara desse não tem credibilidade alguma, juntamente com o Flávio Prado, e ambos trabalham lá junto com o Pilhado
naquele péssimo programa da Jovem Pan, que é tão desimportante que eu esqueci o nome dele, do programa. Mas todo mundo sabe que programa eu estou me reportando aqui, né? Bom, não foi um comentário do Vasco diretamente, mas deu uma pinceladinha sobre Renato, né? A questão que está sendo pretendido pelo Vasco, ficou de pensar no valor salarial que o Vasco ofereceu a ele. Dizem que está um pouquinho acima da metade de que ele recebia no Grêmio. Eu já acho um bom treinador, né? Independentemente aí de opinião de Flávio Prado, de Renato Maurício Prado, de Mauro César Pereira, né? Os caras não entendem de futebol. 99% de todos que falam de futebol não entendem futebol. E outra coisa, como contestar um cara desse multicampeão, né? Como jogador, né? Que não tem variedade alguma, né? Como técnico, a função dele agora é técnico. Não se ganha uma Libertadores do nada, sem ter qualidade. Já falei isso aqui. Se gostou do comentário, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber notícias, receber notícias do meu canal, né? Os vídeos. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.